Seminário 4 do Jacques Lacan, a relação de objeto, seminário escrito em 1956 e 1957. A gente vai fazer aqui uma aula básica, introdutória, é um passeio, né, uma visitação sobre a obra do Lacan. Espero que você goste. Essa aula ela foi organizada com muito carinho, com material bem organizado, bem estruturado, para facilitar essa nossa visitação, esse nosso discurso sobre essa aula. Espero que você aproveite. Então vamos lá? Bom, tem aqui então alguns slides, né, sobre essa aula. Esses slides então vão estar organizando essa nossa conversa aqui, tá? Bom, para começar, a gente tem que falar que esse seminário é uma espécie, ou é um retorno também que o Lacan faz ao Freud, mas é um retorno com um objetivo, né? Um objetivo necessário e radical, que é o de também fazer uma crítica a essa psicanálise pós-freudiana, aquela que se constituiu após Freud e, portanto, existem alguns impactos na própria psicanálise. Então, esse seminário 4 do Jacques Lacan é uma decisão do Lacan, uma decisão que a gente pode chamar de uma decisão teórica, uma decisão política, que se dá através desse projeto de retornar, então, à obra do Freud. No entanto, esse retorno ele não é um retorno feito de qualquer forma, não pretende-se aqui criar, por exemplo, com Lacan, uma espécie de uma mera explicação, até criar uma dogmática, uma interpretação de uma dogmática, mas esse retorno é um trabalho feito por Lacan com rigorosidade, né? E acima de tudo com crítica, né, dos textos freudianos, né? Mas essa crítica ela tem o objetivo, sim, de resgatar, então, para o Lacan, essa dimensão que ele chama de dimensão radical, que é a dimensão da descoberta freudiana. Então, Lacan ele vai se posicionar com uma crítica muito contundente, né? Em que sentido essa crítica é contundente? Bom, o que ele diz? Que as teorias de relação de objeto, que são teorias que dominavam o campo naquela época, na década de 50 em especial, tem essa crítica a esse cenário que dominava é muito importante. E é estratégico, né? E é estratégico porque o desafio ele vai estar residindo principalmente nessa espécie de noção, né, que prevalece, né, no sentido, e qual noção é essa? De que existe algum tipo de maturação, de desenvolvimento que se dá de maneira harmoniosa, afetiva, e que essa maturação, esse desenvolvimento do sujeito, da pessoa, ela se dá ou chegaria a um ponto de uma relação que Lacan chama de relação genital, mas vamos pensar aqui, para efeito de reflexão, uma relação com o outro, com você e com o outro, um tipo de relação que seja adaptável, saudável, onde é possível que os
os desejos e as necessidades, né? Eles podem ser levados ao mais alto ponto, né? Ao mais alto ponto. Então, a gente está falando que existe então uma crítica do Lacan a essa ideia de maturação, né? E que é possível nessa adaptação, nessa maturação, encontrar uma adaptação que seja saudável, que seja harmoniosa, alcançar esse equilíbrio tão desejado, né? Então, esse equilíbrio ele estaria no alto ponto, é como se fosse um ponto a se alcançar. Então, esse seminário que ele fala de relação de objeto começa com essa crítica desse lugar que é possível alcançar, né? Existe um lugar a se alcançar, um ponto mais alto de desenvolvimento. E essa é uma primeira crítica do Lacan, porque ele acredita que essa perspectiva que dominava a psicanálise da época é uma espécie de uma traição ética e uma traição clínica. Em que sentido? Que sentido que Lacan vai trazer? Porque ele fala que isso vai totalmente no oposto, vai contra a verdadeira descoberta freudiana, que ele chama de descoberta, a descoberta primordial. E qual descoberta que é essa fundamental? A de que o sujeito ele não é centrado num ego que pode ser fortalecido e atingir o maior patamar, o mais alto nível. Não. O sujeito ele não é centrado no ego, mas ele é descentrado. E por ser descentrado, ele é desejante e, mais que isso, ele é desejante e constituído pela falta. Então essa é a tese central que vai permear então essa crítica à psicanálise que dominava a década de 50, né? Então, para o Lacan, ao se priorizar essa adaptação, que subentende então que é possível encontrar uma harmonia e que os seus contemporâneos ofereciam, né? Então, essa promessa, porque concorda, se existe essa promessa de uma harmonia com o objeto, com essa relação genital no mais alto patamar e nível, a gente está falando de uma função consoladora. É possível, então, consolar o sujeito. Calma, é possível atingir esse mais alto patamar. E Lacan vai chamar isso de uma falsidade, né? Por quê? Porque essa falsidade, por isso ele relaciona com a descoberta freudiana, porque para o Lacan é falso, porque a descoberta do Freud vai em oposição a isso. É essa visão predominante dos pós-freudianos, ela subverte todo o trabalho e a descoberta do Freud. Então é como se o Freud tivesse construído algo e a galera foi simplesmente por uma via totalmente diferente da essência daquilo que o Freud havia descoberto. Então, não deixa de ser uma espécie de a criação de uma nova psicanálise que o Lacan fala, que é, então, uma teoria pré-analítica, uma psicologia pré-analítica, uma nova psicologia. Né? Então, nesse seminário 4, Lacan vai, então, baseado nessa crítica, nessa percepção de que a coisa estava degringolando, estava saindo da essência do que Freud havia falado e descoberto, se Lacan vai, então, estabelecer os alicerces de uma teoria para poder reorientar essa psicanálise que estava se perdendo nesse período através dessa prática pós-freudiana predominante. Então, para ele, essa reorganização se daria em torno de uma lógica, reorientar a psicanálise em torno de uma lógica significante. Então, existem alguns objetivos, né? Alguns objetivos que o Lacan ele vai
trazer. Então, dentre esses objetivos, Lacan vai trazer a ideia, então a ideia de desconstruir a ideia de um objeto adequado, né? Esse objeto, como se fosse uma meta do tratamento, sabe? Essa ideia de alcançar uma personalidade que seja harmoniosa, você encontra então uma espécie de uma limpidez cristalina, como se algo tivesse sujo, contaminado e que precisa limpar, precisa alcançar essa limpidez. Então essa limpidez se torna então o horizonte clínico e ele vai desconstruir essa ideia de limpidez, que é a ideia de encontrar um objeto adequado. Ele vai ter também como ponto central nessa articulação teórica para se restabelecer essa psicanálise, a ideia de restabelecer a centralidade da falta. Então, o que não tinha nessa galera? Uma centralidade na questão da falta, né? O que ele chama de manque. Centralidade na falta, do desejo e teoria, na teoria da na teoria da falta, do desejo, e a gente pode falar também o objeto, o desejo, na verdade, nessa teoria psicanalítica, que o objeto ele só ganha, né, a sua função a partir de uma perda irrecuperável, uma perda original que é recuperável. Então Lacan vai trazer essa ideia. Outro ponto importante para Lacan é introduzir a função primordial do falo. Então, nesse seminário, ele vai trazer essa importância. Mas o falo como um significante. Então, é necessário introduzir isso. Não o falo como esse órgão anatômico, né? Então, posicionar o falo como um operador, que é lógico, né? Esse operador, que é lógico, lógico que estrutura o desejo do sujeito em relação ao desejo do outro. Então, estrutura o desejo do sujeito em relação ao desejo do outro. E o falo tem essa função de estruturar, de operar logicamente, né? Um outro ponto central é a ideia da reinterpretação, ou reinterpretar, então, essas estruturas clínicas, né? Por exemplo, a neurose, a perversão. Por que isso é importante? Porque é importante entender que não elas como desvios, né? Lembrando aquela ideia da limpidez, do ponto mais alto, então, que está fora é desvio. Não, a estrutura neurose e perversão, ela não é esse desvio, né? Deste uma norma, de um ponto. Então, reinterpretar a estrutura clínica como um não desvio, mas essa estrutura clínica como uma resposta, e uma resposta lógica, uma resposta singular, a uma questão, a questão da falta e da castração no outro. Calma, são vários termos que estão sendo colocados aqui, mas pega a ideia geral, não se apegue agora a muitos termos, né? Vamos se apegar à ideia geral, ter essa visitação, e conforme você for se adequando aos seminários, você vai ver que o discurso ele vai fluindo, né? Vai fluindo em você e as coisas vão fazendo tendo algum grau de sentido e também vão produzindo até em você uma outra prática. Então não se atenha a detalhes do que eu estou da teoria, porque são muitos conceitos apresentados e aí às vezes pode ter alguma dificuldade, mas pega a ideia geral, né? Então, resposta lógica e singular à questão da falta e da castração do outro, que a gente vai falar aqui
as próximas aulas sobre o que é essa castração no outro, né? Então, é uma espécie, então, que o Lacan faz esse seminário, de um ataque bem frontal, direto, né? Essa noção de uma relação de objeto, né? Que ela não é, portanto, um mero ponto de partida, né? Mas ele entende que é necessário, então, demolir, fazer uma demolição necessária, rearticular essa descoberta freudiana e rearticular e trazer ela para os termos estruturais, não como algo no campo do desvio daquilo que se almeja alcançar para ter a harmonização, adaptação, maturação, essa ideia toda que predominava, né? Então, Lacan ele vai desenvolver então essa crítica bem detalhada, vai fazer dessa relação, né, de objeto, né, do sujeito de objeto, vai examinar as implicações éticas e clínicas disso e vai propor, sim, uma nova abordagem, só que centrada, então, na falta, no significante, e a gente vai explorar isso agora em diante. Então, vamos falar um pouco dessa ideia da crítica. Aqui a gente tem a crítica à noção de relação de objeto, né? Então, o Lacan ele vai inaugurar esse seminário, né? E a crítica é bem direta, a teoria da relação de objeto, né? Vai criticar essa corrente que se afastou do Freud. Essa teoria que é um desacordo conceitual para o Lacan, né? É um desvio ético, reducionista da psicanálise, transforma em uma espécie de uma psicologia do desenvolvimento, uma ideia de que um desenvolvimento humano como um processo, né, um processo de maturação, rumo a uma relação genital, ou rumo é um desenvolvimento, rumo a uma relação saudável e harmônica com o outro. Então, isso é criticado veementemente pelo Freud. Por isso que ele falava que essa galera estava fazendo essa psicologia do desenvolvimento. Desenvolve-se rumo a algo. Ok, essa relação harmoniosa, saudável com quem? Com o outro. Por que eu me desenvolvo? Eu me desenvolvo para o outro, com o outro, para ter essa relação saudável. Olha que coisa, isso predomina muito, né? Ainda hoje, né? Mas tem vertentes teóricas, visões de clínica, de tratamento, de mundo, da clínica, e a gente respeita, mas critica, e o Lacan faz isso em relação aos pós-freudianos, que ele chamava de psicólogos do desenvolvimento, né? Então, a gente tem aqui com Lacan essa apresentação desse problema que é ético, porque desvia do Freud. Então, vocês estão saindo fora do Freud, galera. Então, tá desviando a clínica, desviando a clínica na psicologia do desenvolvimento. Concorda, galera? Nós temos uma questão ética aqui e clínica. Precisamos conversar, precisamos discursar sobre isso. E o Lacan ele se propõe, né, a transformar. Aliás, e aí o que ele fala que essa galera está fazendo é transformando, então, a psicanálise numa espécie de uma pedagogia, né? Uma pedagogia. É possível desenvolver uma pedagogia que ajude o indivíduo a alcançar, então, essa adaptação, né? Então, por lá que essa abordagem focada na adaptação ao ego, né? Então, você se adapta ao seu ego. E olha que interessante. Existe mais nessa história de psicologia, do desenvolvimento, de adaptação ao ego, subentende-se. O Lacan fala que subentende-se. Então, que é como se existisse uma realidade já pré-definida. Né? Existe um mundo bom, né? Uma realidade a se alcançar, pré-definida, normalizada, harmoniosa. E é possível alcançar. Olha que consolador. Lacan, claro que não vai dizer que isso é falso, essa harmonia,
E diz que essa visão ela ignora completamente a ideia do inconsciente. Ignora também a ideia de uma estrutura da linguagem como constitutiva do sujeito, esse inconsciente como estruturado como linguagem, né? E que vai constituir o sujeito, qual? Que é descentrado, que não é centrado no ego, mas ele é descentrado, justamente porque tem essa estrutura da linguagem que é anterior a ele, que a qual o sujeito ele é um efeito, né? Então, quando Lacan ele postula esse caminho de maturação, ou quando ele enxerga que essa galera está postulando esse caminho de maturação, e é sempre em direção a esse objeto harmônico, saudável, esse ponto mais alto, entende que essa galera estava então abandonando essa radicalidade do Freud. E o Lacan vai trazer então a ideia qual? Galera, vocês estão abandonando Freud, a radicalidade do inconsciente freudiano e da falta. E galera, isso justamente situava o objeto não como um objeto a se alcançar e harmonioso, mas a descoberta do Freud, ela situa o objeto como um objeto fundamentalmente perdido. Chegamos no ponto do Lacan, nesse seminário 4. Por isso que ele quer trazer para o Freud. Galera, não é harmonioso algo a se alcançar, mas o Lacan enfatiza. Não é algo. O inconsciente freudiano, essa descoberta mostra que ou situa o objeto como algo fundamentalmente perdido. Se é perdido, não pode ser harmonioso. Então não é possível alcançar esse ponto mais alto. Então não é possível se adaptar ao ego. Então não é centrado no ego, nesse lugar maravilhoso, harmônico, perfeito, esse lugar pré-definido, a gente só precisa alcançar. Não, é descentrado. Então Lacan faz essa crítica, né?